ponte para mim. Faz a ponte para a gente entre a história, a arqueologia e a teologia. Olha, a teologia é o estudo das doutrinas. E eu não sou teólogo portanto, apenas digo que a teologia é o estudo das doutrinas. Porém, do ponto de vista do historiador, do arqueólogo, do antropólogo, o fenômeno religioso ele é muito importante na sociedade, tanto do passado, do presente, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar. Quer dizer, então, faz parte da vida em sociedade a religiosidade, desde a pré-história, as informações que se pode ter desses grupos pré-históricos, as sociedades indígenas, sociedades aborígenes, sociedades africanas, e depois todas as sociedades estruturadas em Estado. Começa lá no Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Idade Média, China, Japão, para qualquer canto que olhemos. E mesmo nos países ateus, também isso ocorre, porque se nós formos olhar a antiga União Soviética, havia toda uma ritualística derivada da Igreja Ortodoxa, com os ícones, havia todo o caso do culto peregrinação à múmia do Lenin, na Praça Vermelha. Então, e depois do fim da União Soviética, aquela população que oficialmente era toda de ateus, se torna praticamente toda religiosa. Ortodoxa na maioria, mas não só. Então, veja, é um tema que, para o estudioso, seja ele antropólogo, historiador, arqueólogo, ou o que for, eu gosto em particular, mas eu digo assim, ele é uma preocupação que seguramente está no humano, né? Ok. O senhor falou sobre a antiguidade tardia. Assim, a impressão, me perdoe o meu desconhecimento, mas é que e me corrija se eu estiver errado, que a arqueologia empurrou a Idade Média um pouco para frente. É correto pensar assim? Sim, você tem razão que a Idade Média é uma designação que surgiu justamente na época do Renascimento para dizer, olha, entre os antigos e nós houve um período aí de trevas, a Idade Média. Então, e aí fica a questão de quando a quando existiu a Idade Média, quais as suas divisões. Então, a arqueologia e a história, eu diria que o Santo Agostinho foi muito importante nisso também. Quer dizer, o estudo de Santo Agostinho, por com historiadores como Peter Brown, que é um historiador que diz assim, olha, já com Santo Agostinho nós estamos entrando numa nova fase que não é a Idade Média, mas que é uma continuidade da antiga, mas já muito diferente. Quer dizer, então, e realmente, se nós formos olhar, as pessoas sempre falam assim, vou dar um exemplo. O poder do Papa. Bom, o Santo Agostinho não havia Papa. O bispo de Roma era o bispo de Roma, mas não tinha Papa. Papa é uma expressão que surgirá muito depois. Então, se a gente imaginar que a Idade Média ocidental é do papado, que é isso que é, né? A partir do século X, XI, nós vamos ter o quê? O Papa como figura, o papado, né? Quer dizer, o Ocidente em torno do papado, o Império, etc., mas tudo em torno do Papa. Olha, o Papa não existia até tardiamente. Então, o que significa? Significa que você tem razão, quer dizer, há uma consideração aí de que esse mundo que vai de 400 a 600, 700, meio indefinido, ele é um mundo ainda muito antigo, tem muitas características da antiguidade latina, que é anterior, mas já tem características outras que não são necessariamente as que depois seriam do medieval, porque o exemplo melhor é o feudalismo.
o feudalismo, que é o senhor, o vassalo, todo mundo quando pensa em Idade Média pensa também nisso, não havia também nem senhor e vassalo nesse período. Então, veja que eu acho que a Idade Média foi jogada, como você disse, Demirel, para mais adiante. Professor, nesse período aí, não sei se foi exatamente no século 3, 4, houve a descida dos germanos, dos bárbaros, do norte da Europa, invadindo, entre aspas, ou se esparramando pelo Império Romano. Eu vou fugir um pouquinho aqui, não sei se daria para fazer essa ponte. Agostinho fez uma leitura exata do que estava acontecendo? Sob a tua perspectiva, ele fez isso? Bom, primeiro o seguinte, você tem a razão que esse processo dos germanos, ele começa muito cedo, já no século I depois de Cristo, mas o que caracteriza é aquela crise do século III que eu havia dito para você, porque nós temos a incorporação desses germanos como tropas romanas. Então, os germanos começam, em grande parte, a ser a população de diversas regiões, principalmente da Europa. Mas eles não são germanos bárbaros, assim, digamos, eles são germanos integrados. Essa é a primeira fase. E é uma fase que é constante, vai sempre sendo assim. A partir do final do século IV, nós vamos ter germanos que vão, finalmente, acabar com as estruturas do Estado romano. Então, o Império vai deixar de existir em 476, digamos formalmente, não vamos ter mais a figura de um imperador. Então, significa que eles estavam vivendo, aí o Agostinho está vivendo num período em que ele percebe, sim, o Agostinho, porque ele vê o avanço, primeiro sobre Roma, não só antes disso, as províncias, né? As províncias todas atacadas e não dando conta na incorporação, que antes ocorria. Incorporava, estabelecia e, de alguma maneira, essa população era assimilada. De repente, você tem invasões com perda de províncias. A maior parte das províncias, em 409 e 410, são perdidas. Então, a África resiste ainda, e a Itália. Mas a Bretanha, a Espanha, a Gália, tudo isso já está perdido da administração imperial. Então, veja, ele viveu bem isso e ele testemunha na sua escrita essa reação a isso, a reação que ele teve quando perguntado se eles não deveriam fugir dos vândalos, os padres e o bispo, porque, afinal, depois que eles passassem, a igreja tinha que ser preservada, ele responde assim, não, nós temos que ficar aqui porque é onde está o povo. Então, veja, está tomando uma posição ante a uma situação que ele sabia que iria acontecer, digamos assim. Ok. Me fala uma coisa. Santo Agostinho, ele desenvolveu a questão do pecado original e alguns reformadores protestantes beberam da fonte de Santo Agostinho. Alguns até, Calvino, ele falava que Agostinho é nosso. É interessante isso. Assim, em uma espécie de confronto, entre aspas, com a Igreja Católica. E a própria teologia católica também, claro, bebeu de Santo Agostinho. Ele é considerado um dos doutores ocidentais da teologia católica. Mas eu fiquei muito curioso. A arqueologia tem alguma coisa a contribuir com essa questão da salvação pela graça e não pelas obras? A arqueologia tem alguma coisa a falar sobre isso? Bom, aí é o seguinte, a arqueologia, ela fala mais sobre digamos, o contexto, as coisas coletivas, porque o conceito que você citou do Santo Agostinho, explicitado por ele, a leitura do paraíso e tal, Adão e Eva, é uma coisa individual. E que eu diria o seguinte, Demerval, que a arqueologia mostra um outro lado. Porque é o seguinte, um estudioso como o Agostinho,
ele formulou, ele não foi ele que inventou, na minha opinião, o pecado original. Mas, de qualquer maneira, ele foi responsável por dar uma forma que depois será perenizada na Idade Média e assim por diante. Então, acontece que o povo, esse é o ponto, o povo, ele tinha o contato do povo com os conceitos se dava principalmente pelo sermão do padre na igreja, do Agostinho mesmo, que nós temos. E nos sermões, o Agostinho, digamos assim, mais do que tratar do pecado original como um tema teológico, que ele tratou em outras obras, ele vai tratar das implicações disso para as pessoas, o que significa você, para a sua vida, que você tem que, como é que chama, estar atento ao fato de que você comete uma série de coisas negativas e você tem que se reconciliar. Reconciliação. Então, a ênfase dele é pastoral no sermão. O que significa? Significa que vocês cometem crimes diversos, todo mundo, né? Em qualquer época, circunstância, mas lá também. Então, você tem que se reconciliar, que é o que nós temos até hoje, a reconciliação, o momento de reconciliação. Agora, isso que ele pregava é arqueologia. Em que medida isso chegava às pessoas? Isso já não é bem assim, porque, primeiro, se nós formos olhar os anfiteatros, onde lutavam gladiadores, e lutavam também, e havia corridas de cavalo no circo. Bom, isso continua tudo durante a vida do Santo Agostinho. E ele mesmo reage a isso. Ele fala, olha, os vândalos estão aí às portas e todo mundo continua frequentando o teatro, o anfiteatro, o circo, e não está nem aí. Então, veja, o próprio Agostinho reconhece que as pessoas faziam outras coisas, e a arqueologia mostra isso. Então, eu acho o seguinte, que o Santo Agostinho, que se tornou o Santo Agostinho, o padre da igreja, ele só vai ser padre da igreja séculos depois, porque em vida ele era minoritário, a população não era a maioria católica, e mesmo os que eram católicos, em que medida seguiam esses preceitos. Então, eu diria assim que normalmente é assim, né, Demerval? Esses nomes que são sintomáticos de alguma coisa na história, em geral, eles são reconsiderados depois, no futuro, como fundadores. Na sua própria época, ele não era ele era famoso, era tudo, mas ele não era o Santo Agostinho que depois se tornou. Que interessante. Professor, eu tenho como proposta do meu canal ouvir toda e qualquer forma de pensar, provocar novas visões, inclusive da própria teologia. E eu fiquei pensando aqui num assunto que eu gostaria que o senhor me contribuísse um pouco. Santo Agostinho, doutor, um dos pais da fé, da teologia católica, eu acredito que ele fosse desconhecido pela Igreja Ortodoxa Oriental. A arqueologia bizantina traz alguma luz a respeito deste assunto? O que o senhor poderia falar para a gente sobre isso?